Capítulo 12, Graça irresistível? Nenhum homem peca porque não possui a graça, mas porque não faz uso da graça que possui. John Wesley. Anteriormente, afirmamos que não cremos na possibilidade de classificar a graça divina como algo irresistível. É lógico que não há como esgotar, em um único capítulo, um assunto que exigiria outro livro. Entretanto, ainda que de forma sucinta, pretendo demonstrar que há uma interação entre Deus e o homem na operação da graça. Se não reconhecemos tal fato, deixaremos de intencionalmente nos aprofundar na graça e cairemos na armadilha de acreditar que nada pode nos demover dela. Contudo, julgamos necessário, antes de tratarmos da interação entre Deus e o homem, refletir sobre a questão do livre-arbítrio. Ao debater esse tipo de assunto, encontraremos pessoas que questionam antes mesmo de considerar a argumentação bíblica. Com frases prontas, a relação do tema com a soberania divina, dizem: se o homem tem o poder de escolha, de autodeterminação, onde é que fica a soberania divina? Costumamos responder afirmando que a soberania divina é definida por ele mesmo. São os termos dele, não os nossos, que explicam sua soberania. Se o Criador soberano decidiu conceder ao homem a livre escolha de modo que possa interagir ou não com ele, deixou por esse motivo de ser soberano? É óbvio que não. Não foi a criatura que determinou que assim fosse, a revelia do Criador. O que se deu foi exatamente o oposto. Consideremos um exemplo prático: a criação. Trata-se de uma obra divina que foi entregue ao cuidado do homem. O Altíssimo declarou que o homem teria domínio sobre a obra dele. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Gênesis 1:26. Como tal decisão, Deus perdeu sua soberania sobre a terra? Não. A mesma Escritura, por um lado, sustenta os direitos divinos de possessão das coisas criadas. Os céus são teus e também é a terra. Fundaste o mundo e tudo que nele existe. Salmo 89:11. Por outro lado, ainda preserva a autonomia humana. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo 115:16. Quando o texto sagrado revela que a terra foi dada por ele aos filhos dos homens, esse fato não revoga a soberania de Deus sobre a criação. Esta, ainda que sofre as consequências do pecado humano, será redimida no futuro. Romanos 8, versos 19 ao 21. Pelo mesmo Criador que a entregou aos cuidados humanos, sem jamais ter perdido sua soberania sobre ela. Logo, se por um lado não podemos dizer que a propriedade e o controle sobre a terra são exclusivamente divinos, por outro também não podemos afirmar que são inteiramente humanos. Resumindo, o Deus soberano permitiu, por vontade, propósito e decisão próprios, que o homem participasse como uma espécie de administrador da criação. Vale lembrar, quando falamos de graça, que não se trata apenas de algo que Deus concede ou faz. Ela é uma extensão de quem Ele é, assim como o amor, a bondade, a misericórdia e a justiça de Deus estão ligados a seu caráter. Não a uma mera decisão ou plano de ação. Entendemos que devemos olhar de modo semelhante para a graça divina. Portanto, é inconcebível ouvir alguém dizer que o Altíssimo é soberano para oferecer ou reter sua graça a alguém. Diante disso, perguntamos: se para ser soberano o Criador precisa negar um atributo seu, o mesmo vale para os demais atributos? Podemos, então, considerar o amor de Deus no contexto de soberania passível de uma recusa por parte dele em manifestar seu amor a alguém? Igualmente, podemos ponderar a justiça divina dentro de tal visão de soberania
como algo que possibilita uma deliberada recusa do Senhor em manifestar sua justiça? Cogitaríamos o mesmo com respeito à sua misericórdia? Se você acredita que não, então fazemos outra pergunta. Se não usamos a soberania divina para anular os demais atributos de Deus, por que isso se aplicaria à graça? Se para ser de fato soberano, em tal equivocado conceito, Deus tem de ter liberdade para fazer o que quer. Isso significa que não há limite algum? Nem mesmo aqueles que foram definidos por Ele mesmo? Se enveredarmos por uma resposta negativa, como explicar as afirmações bíblicas evidentes das impossibilidades divinas? Por exemplo, a Escritura é determinante em afirmar que é impossível que Deus minta. Hebreus 6,18. No entanto, o Altíssimo, em sua soberania, não tem o direito de escolher mentir? Não, porque Ele não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. E a verdade é uma expressão do caráter divino. Reconhecer que há limites autoimpostos em Deus diminui sua soberania? A resposta ainda é não. Deus é soberano da forma que Ele mesmo escolheu ser soberano e o revelou em sua palavra. A graça é um fluxo constante que emana do Criador. Se ela será aproveitada, desfrutada, usufruída, é outra questão. O homem precisa entender quão maravilhosa é essa graça e, com tal entendimento, compreender que pode e deve interagir com ela. Tratando de forma sucinta, pode-se dizer que o conceito de graça irresistível, propagado pelos que negam ou relativizam o livre-arbítrio humano, necessariamente implica reconhecer duas coisas. Primeiro, que Deus não escolheu, o que significa o mesmo que não quis, salvar todos os homens. Segundo, que o Criador não deu ao homem o direito de escolha, ou seja, o livre-arbítrio. Não há como negar que há textos bíblicos, especialmente os debatidos nestas questões, que são verdadeiros desafios de interpretação nessa disputa teológica milenar. Contudo, se partimos para a interpretação de pré-determinismo em vez de pré-ciência, as verdades claras e recorrentes das Escrituras podem ser ofuscadas por aquilo que poderia, no máximo, ser classificado como possibilidade de interpretação questionáveis. Os que creem na pré-determinação e na escolha divina arbitrária de quem será salvo, o que obviamente também inclui quem não será, estão, ao nosso ver, negando, no mínimo, relativizando verdades notórias da Bíblia, tanto sobre a vontade divina de salvar todos os homens, como sobre a autodeterminação humana. Concordo com as palavras atribuídas a John Wesley, que, referindo-se ao equivocado conceito de pré-determinismo, disse: pois ela está fundamentada em tal interpretação de alguns textos, mais ou menos, isso não interessa, que categoricamente contradiz todos os outros. E, de fato, toda a extensão é tendência geral da Escritura. Portanto, faz-se necessário questionar o que as Sagradas Escrituras falam abertamente sobre tais questões. Deus quer salvar todos os seres humanos. O primeiro ponto a ser observado é se a salvação foi ou não disponibilizada a todos os homens. Em caso afirmativo, concluímos não somente que o Criador deseja que todos sejam salvos, como também que aceitar ou não o que o Deus eterno disponibilizou a todos os homens é responsabilidade humana.
Por outro lado, se não há indícios de que o Altíssimo deseja salvar todos os homens, deduz-se como consequência que a salvação não é uma oferta aberta a toda a humanidade e só podem aceitá-la os que foram predeterminados para tal. Isso aponta, inevitavelmente, para a responsabilidade estritamente divina na questão da salvação, correndo o risco de simplificar demais esse embate das diferentes escolas teológicas. Acreditamos que estes sejam os aspectos principais que cada parte considera. Comecemos pela revelação bíblica de Deus como Salvador. Observe as palavras de Paulo a Timóteo. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgatador por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. 1 Timóteo 2, verso 3 e 6. Depois de assim apresentar o Criador, Paulo explicitamente declara a vontade divina. Deseja que todos os homens sejam salvos. O apóstolo ainda reforça o conceito ao apresentar, na sequência, a universalidade do sacrifício de Cristo. A afirmação é explícita, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Declarações como essas são encontradas repetidamente na palavra de Deus. A universalidade do convite divino ao homem não pode ser negada. Jesus disse: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês." Mateus 11, 28. A palavra empregada nos originais, traduzida por todos, é paz, e seu significado envolve as seguintes definições: individualmente, cada, todo, algum, tudo, o todo, qualquer um, todas as coisas, qualquer coisa, coletivamente, algo de todos os tipos. Os textos por si mesmos deixam bastante claro o convite universal da salvação. Entretanto, os que creem na graça irresistível relativizam a aplicação generalizada da palavra, todos. Charles Spurgeon, por exemplo, em um sermão sobre a redenção particular, alegou que essa palavra foi utilizada nos textos sagrados em seu sentido literal em várias ocasiões. Por exemplo, em "todos os seguiam". Por esse motivo, o pregador questionou se, de fato, todos seguiam Cristo. Citou ainda: "A ele tinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém." Marcos 1:5. Spurgeon também indagou se toda a Judéia e toda a Jerusalém foram batizados no Jordão. Depois citou as expressões: "Sabemos que somos de Deus e o mundo todo está sob o poder do maligno." 1 João 5,19. Acrescentando a indagação final: "O mundo inteiro aqui significa todos?" O pregador inglês concluiu que as palavras "o mundo" e "todo" foram usados em vários sentidos nas Escrituras e que raramente a palavra "todos" significa todas as pessoas, do ponto de vista individual. Deduziu que, com isso, que as palavras foram geralmente usadas para significar que Cristo redimiu alguns de todas as classes, alguns judeus, alguns gentios, alguns ricos, alguns pobres, sem restringir sua redenção a judeus ou gentios. O que dizer a esse respeito? É lógico que encontramos nas Escrituras expressões não literais. No relato da criação, no livro de Gênesis, por exemplo, lemos a frase: "Passaram-se a tarde e manhã depois de cada dia da criação."
Considerando que não havia sol, lua, nem outros astros até o quarto dia, deduz-se que se nem a expressão dia pode ser tomada de forma literal, como um dia de 24 horas, tampouco os termos tarde e manhã podem ser literais, uma vez que seria necessário a presença do sol para determinar tanto o entardecer como o amanhecer. Essa não literalidade é inegável e foi muito usada como linguagem poética. Contudo, ir ao extremo de relativizar que nunca podemos saber quando existe literalidade, as menções bíblicas de dia, tarde ou manhã seria ridículo. É inquestionável que o número de menções literais da palavra dia empregados nas Escrituras é muito maior do que o não literal. Constatamos no mesmo livro de Gênesis o uso dessas menções. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 16 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Gênesis 7, verso 11 e 12. Aqui, todo o dia da vida de Noé é específico e pontual, como o emprego da expressão 40 dias e 40 noites. Se a expressão não literais, cuja presença nas Escrituras já reconhecemos como fato incontestável, aquelas é que devem ser detectadas quando o contexto ou o restante da doutrina bíblica aponta isso. Se partirmos pela lógica inversa, relativizando sempre a literalidade, não sobrarão valores absolutos para crer, praticar ou defender. Outro exemplo da não literalidade no uso da expressão que se referem às partes do dia é este: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Salmo 30, verso 5. O anoitecer ou o amanhecer aqui são literais? Claro que não. Se assim fosse, as pessoas chorariam apenas durante a noite e automaticamente cada amanhecer traria consigo a alegria e o consolo. Essa informação não está alinhada ao restante das Escrituras, que indica que a gente chorou por muitos dias. 1 Coríntios 7, 22. E ainda aponta a possibilidade de alegria noturna com a celebração da Páscoa e tristeza diurna. Lemos que José encontrou o servo do faraó triste pela manhã. Gênesis 40, verso 6. Portanto, insistimos em que localizaremos com precisão as expressões não literais, em vez de relativizar a precisão da descrição bíblica de forma generalizada. Se seguirmos a lógica do comentário de Spurgeon citado, por mais que eu o respeite e aprenda com Spurgeon, obviamente não concordo com tudo que ele ensinou. Então, teremos de relativizar todos os dias da Bíblia. Para onde isso nos levaria? Quando Paulo diz aos Romanos, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3, 23. Quer dizer, então, que todos não significa todos? Há algum homem que não seja pecador? Quando diz, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. As Escrituras não usam de literalidade? Então, não podemos dizer que todos sejam de fato todos? Se assim não fosse, como sustentar qualquer outra verdade absoluta da palavra de Deus? O equívoco, a nosso ver, tem origem no fato de que os que acreditam na graça irresistível, bem como em uma salvação seletiva, precisam explicar os textos que acabam por contradizer aquilo que eles já decidiram crer. Isso é tão absurdo quanto alguém que, em nome do desejo de Deus salvar a todos, que é uma verdade bíblica incontestável, tenta negar a doutrina da predestinação,
que é outra verdade bíblica igualmente incontestável. Ninguém tem o direito de crer em uma doutrina bíblica em detrimento de outra. Contudo, o que se entende por predestinação é que deve ser discutido. Se afirmamos com base nas declarações escriturísticas que o Criador predeterminou alguns para a perdição, negamos a liberdade de que ele deseja salvar todos os seres humanos. Se, entretanto, cremos que Deus deseja salvar todos, como explicar a predestinação? Com a declaração da própria palavra de Deus, que relacionam a predestinação à eleição e à sua presciência, ou seja, a seu conhecimento prévio de todas as coisas. Paulo afirmou aos crentes romanos que aqueles que de antemão conheceu também os predestinou, Romanos 8:29. Pedro também falou acerca disso, eleito segundo a presciência de Deus Pai, 1 Pedro 1:2. Em outras palavras, Deus não precisaria esperar o dia em que cada ser humano fará sua escolha por ele, como já conhece antecipadamente a escolha de cada um. Tanto seus planos como seu agir já estariam em operação em favor deles, antes mesmo de tomarem uma decisão. A prova disso seria a declaração de Paulo aos Gálatas: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou para sua graça. Gálatas 1:15. O apóstolo esclarece que, embora tenha sido chamado depois de existir e já ser adulto, ele havia sido separado antes do nascimento. O texto fala de predestinação. Contudo, quando falamos de predestinação, a presciência não deve ser confundida com predeterminismo. Paulo discorreu acerca disso em sua carta aos crentes de Roma. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Romanos 9, verso 10 ao 13. Ao mencionar Jacó e Esaú, as Escrituras fazem referência ao fato de que o Altíssimo se antecipa ao nascimento deles, revelando aspectos do futuro dos gêmeos. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que diz: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Gênesis 25, verso 22 ao 23. O apóstolo citou na Epístola aos Romanos esse registro bíblico. Qual foi então o propósito de mencioná-lo? Falar da eleição que precede o nascimento, as escolhas e as obras humanas. Isso é indiscutível. No entanto, como se interpreta isso é que merece ser discutido. Os predeterministas acreditam que uma profecia, uma vez dita, forçará as circunstâncias a se ajustarem a ela. Acreditam, por exemplo, que Judas estava destinado a trair Jesus porque era escravo do cumprimento das Escrituras. João 17:12. Sem opção de escolha. Entretanto, nos unimos aos não predeterministas no entendimento de que tanto as profecias como a eleição têm como fundamento a presciência divina. Tal conclusão ainda mantém um homem responsável por suas escolhas sem deixar de levar em conta a onisciência do Criador, que mesmo antes de as escolhas humanas serem feitas, já as conhece e se antecipa a elas. Logo, ao referir-se ao futuro, o Altíssimo fala daquilo que já sabe que irá acontecer. Isso não precisa significar em absoluto que as circunstâncias apenas sejam desencadeadas por causa do que Deus disse. Resumindo, nenhuma escola teológica pode negar a doutrina da eleição. Os que as diferencia é que, enquanto
De um lado, para os deterministas, as circunstâncias se alinham ao decreto divino, não ao livre-arbítrio humano. Do outro lado, para os demais, o livre-arbítrio é que determina o destino do homem, não ignorando, porém, que tais escolhas são conhecidas do Deus presciente, que, portanto, permitem que o Eterno, em sua administração de todas as coisas, se antecipe às escolhas que serão feitas. Se o Criador determina uns para a salvação e outros para a perdição, por que razão ordena que todos os homens se arrependam? Pois está escrito: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Atos 17:30. Outro aspecto a ser compreendido é que, embora a salvação seja oferecida a todos os homens sem acepção e indiscriminadamente, isso não significa que todos serão salvos. A oferta divina exige aceitação e cooperação humana. Veja essa declaração em Hebreus: todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem, porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Hebreus 2, verso 8 ao 10. A frase provasse a morte por todo o homem indica que a salvação é para todos. Jesus não provou a morte apenas em favor de alguns, mas por todo e cada um dos seres humanos. Contudo, a coerência também exige que reconheçamos a expressão conduzindo muitos filhos à glória. O termo muitos deve ser visto como indicativo de que, embora a vontade divina seja resgatar todos os homens, nem todos abraçarão a salvação oferecida. Para que a salvação seja consumada, é necessário a combinação das vontades divinas e humana. Se o homem não crer, não poderá desfrutar o que lhe é disponibilizado por Deus. No entanto, se isso acontecer, não se poderá concluir que o Criador não deseja salvá-lo, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. 1 Timóteo 4:10. Observemos que Deus é chamado de Salvador de todos. Por quê? Porque sua oferta de salvação se estende a toda a humanidade. Na sequência, porém, Paulo acrescenta a expressão especialmente dos que creem, uma vez que somos salvos pela graça por meio da fé. Efésios 2:8. Por que essa diferenciação sobre os que creem? Porque a única maneira de o homem não perecer é crendo, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Sabemos que nem todos crerão. Entretanto, a vontade de Deus de salvar todos os seres humanos foi claramente revelada em sua palavra, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3,9. Por isso, é necessário entender a questão da vontade humana. Livre-arbítrio. A avaliação do livre-arbítrio ou autodeterminação necessariamente deve começar pelo livro dos começos, Gênesis. O Eterno criou e estabeleceu o primeiro homem no jardim do Éden e lhe deu tanto um mandamento quanto a faculdade de escolher obedecer ou não a seu Criador. Esse é o ponto de partida da nossa reflexão. Para os predeterministas, que atribuem toda a escolha humana ao conselho divino,
A inevitável conclusão é a de que, se Adão escolheu pecar, é porque seu Criador assim o quis. Discordo. Se o homem apenas cumpriu um inevitável decreto eterno, por que então, por tal suposta obediência, deveria ser julgado? O Altíssimo concedeu a Adão instruções e advertências. Explicou que o homem deveria obedecer às suas instruções. Obedecer ou não era uma escolha da criação, não do Criador. Entretanto, é evidente que, aliadas à escolha, vieram as consequências. Foi comunicado com clareza que, se o homem optasse pela desobediência, o resultado seria a morte. Aliás, o mesmo Deus que faculta a escolha normalmente aponta para as consequências dela. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em números. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 30, verso 15 ao 20. Deus propôs dois caminhos distintos aos israelitas. Figurativamente, eles estavam diante de uma encruzilhada. Um caminho era de vida e bênção, o outro era de morte e maldição. A escolha do caminho a ser seguido foi dada a eles, bem como a advertência de quais seriam as consequências de cada escolha. Até mesmo em relação a Cristo, o Filho de Deus, as Escrituras sustentam a presença do livre-arbítrio. Constatamos que o Mestre, no Getsêmani, orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26, 39. Obviamente que, como homem, Jesus expressou em oração sua vontade. Contudo, sujeitou-se à vontade do Pai Celestial. O livro de Hebreus revela a respeito de Cristo. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Hebreus 5:8. É lógico que se a Bíblia se referisse a Jesus como Deus, não como homem, não haveria necessidade alguma de aprender a obediência. Semelhantemente, se a oração mencionada por Mateus, feita no Jardim do Éden, tivesse como foco a divindade de Cristo, não haveria divergência de vontade nem necessidade de sujeição. O profeta Isaías, pelo Espírito Santo, expressou ao falar da vinda do Messias que há um momento em que o ser humano passa a ter a capacidade de escolher o bem e rejeitar o mal. Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas, antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. Isaías 7, verso 14 ao 16. A escolha humana, seguida das suas consequências, é apresentada recorrentemente nas páginas da Bíblia Sagrada. Josué
o responsável por introduzir os israelitas na terra prometida, declarou: se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Se, contudo, o homem não tem direito algum à escolha, por que a palavra de Deus falaria tanto sobre isso? Para nos enganar, fazendo-nos crer em algo que não é verdadeiro? Por ser incoerente consigo mesma? É claro que não, porque o homem foi dado pelo Criador o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolha ou de autodeterminação. Não podemos negar, como vimos, afirmações da ação divina em favor da salvação do homem que precede a decisão que ainda será tomada. Contudo, reconhecemos que a própria Bíblia atribuiu tais afirmações à presciência de Deus. Também não podemos negar que alguns homens são, de acordo com as Escrituras, entregues pelo próprio Criador às suas práticas pecaminosas. Contudo, vale ressaltar que antes da afirmação de Romanos 9, texto mais usado pelos pré-deterministas, Paulo fez, na mesma epístola, afirmações que dão outro tom ao assunto. Observemos. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Romanos 1, verso 18 ao 23. O Senhor usa diversos meios, incluindo o testemunho da criação, para chamar a atenção do homem para ele. O texto, contudo, aponta que há aqueles que, a despeito do conhecimento divino, não se dobram à grandeza do Criador. A menção de não glorificam a Deus apenas retrata a rebeldia e a independência de um coração indiferente. Apesar de todo o testemunho divino que tiveram, essa é a razão pela qual o apóstolo classifica tais homens de indesculpáveis. O adjetivo aqui traduzido é a palavra grega anapologetos, que significa sem defesa ou desculpa, aquilo que não pode ser defendido, indesculpável. Observemos que o argumento apresentado não é que o Altíssimo é quem decide em lugar do homem, e este, por sua vez, colhe os frutos da decisão alheia. Pelo contrário, encontramos nesse texto justamente o oposto. Temos aqui o conceito de escolha seguida de consequência. E qual é a consequência dessa escolha feita pelos homens? Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza.
homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. Romanos 1, verso 24 ao 27. Alguns se utilizam de afirmações como Deus entregou tais homens à imundícia e os entregou Deus às paixões infames, para atribuir à responsabilidade divina o destino de cada ser humano. O que eles ignoram são justamente as expressões por isso e por causa disso, que respectivamente precedem as declarações que citei. A pergunta a ser feita é: por que Deus os entregou a tais práticas pecaminosas? Obviamente, há uma razão, não apenas informada, mas também destacada no texto sagrado. Atentemos para a continuidade do raciocínio do apóstolo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Romanos 1, verso 28 ao 31. Note que a ordem apresentada não é a de que Deus entregou esse homem a uma disposição mental reprovável. E então, como consequência, estes passaram a desprezar o conhecimento de Deus, como se isso não lhes fosse possível em razão de tal privilégio ter-lhes sido previamente velado. Não. O que encontramos nesse versículo é o inverso. Pelo fato de eles terem desprezado o conhecimento de Deus, escolha, é que foram entregues a uma disposição mental reprovável, consequência. O apóstolo continua argumentando que tais homens, à semelhança de Adão, conheciam o certo e o errado, bem como suas consequências, mas ainda assim fizeram suas escolhas. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Romanos 1, verso 32. As Escrituras também apontam, em vários outros textos, a possibilidade de o homem rejeitar Deus, suas palavras e até mesmo a oferta divina de salvação. Alisto alguns deste texto. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apredeja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Mateus 23, 37. Temos um contraste evidente de vontade nessa declaração de Cristo. Ele afirmou acerca de sua própria vontade: eu quis reunir os seus filhos, mas denunciou a falta de vontade dos israelitas, mas vocês não quiseram. Jesus também tratou, repetidas vezes, da rejeição dos homens com relação a ele e às suas palavras. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar os mandamentos de Deus para guardarem a própria tradição. Marcos 7:9. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Lucas 7, 29 ao 30. Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Lucas 10, 16. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês
têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. João 5, verso 39 ao 40. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. João 12, verso 41. O apóstolo Paulo também abordou a questão da rejeição a Deus como algo possível. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhe dá o seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4:8. Estamos conscientes de que o assunto é rico e mais complexo do que a abordagem resumida aqui apresentada. No entanto, longe de querer tratar o assunto de forma exaustiva, o propósito é mostrar, tanto com os textos bíblicos como com os argumentos apresentados, que o homem é responsável tanto por suas escolhas como por cooperar com a graça divina. Graça preveniente. Obviamente que, ao usar a expressão como cooperar e interagir com a graça de Deus, sustento que o homem que tem responsabilidade nesse processo não poderia sozinho e por si mesmo voltar-se para o Redentor. Tratamos anteriormente do pecado original que transmitiu tanto o pecado quanto a morte a todos os seres humanos. Romanos 5:12. Isso significa que todos os homens se encontram em condição de depravação plena. O que muitos teólogos denominaram de graça preveniente é justamente a ação indiscriminada do Criador de atrair os homens para ele, uma vez que, em estado de completa corrupção, não teriam condições de fazerem isso por si mesmos. Se, por um lado, não reconheço a graça irresistível como um ato unilateral divino, não se pode reconhecer, por outro, que os homens possam, como ato unilateral, aproximar-se de Deus unicamente por vontade própria. Reconhecer o livre-arbítrio humano significa admitir a responsabilidade humana de cooperar e interagir com a graça divina, que o tempo todo, em todos os lugares, procura atrair todos os homens ao Criador e ao Salvador da humanidade. Como afirmou Agostinho de Hipona, desejar o auxílio da graça é o começo da graça. No entanto, essa afirmação é verdadeira apenas porque o Criador desperta inicialmente o desejo, ou também porque a não correspondência à ação dessa manifestação impede que ela progrida? Acredito que ambos os aspectos estão envolvidos. Inúmeros versículos atestam o aspecto da ação da chamada graça preveniente. Cristo afirmou: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. O verbo salvar pode indicar apenas a dádiva da salvação oferecida a todos os homens, mas buscar fala de algo específico, a saber, a ação de Deus batalhar para que os perdidos sejam alcançados. Jesus também declarou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. João 6,44. É patente a incapacidade humana de ir ao encontro de Deus sem a ajuda divina. Também se constata que o pecador não rompe com sua rebeldia sem a ajuda. Ou será que você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Romanos 2,4. Esses textos revelam que o homem não se volta para Deus por si mesmo, sozinho, sem a ajuda divina. A isso chamamos graça preveniente. Entretanto, não significa que a graça haja de forma unilateral, sem a responsabilidade humana. Logo, depois de falar da bondade divina como o agente que conduz o homem ao arrependimento, Paulo declarou que os homens são responsáveis por seus atos e escolhas e serão justamente julgados por isso. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento.
A vida eterna aos que perseveraram em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e indignação aos faciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2, versos 5 ao 11. Portanto, embora se admita nas Escrituras a graça preveniente que auxilia o homem a voltar-se para Deus, constata-se concomitantemente que Deus responsabiliza de forma justa o homem por seus atos. Não seria injusto, até mesmo inconcebível, o Criador julgar os homens por escolhas que ele mesmo teria feito no lugar dos homens? Quando falamos de livre-arbítrio, destacamos uma vontade inviolável. Contudo, isso não significa que a vontade humana não seja influenciável. Esta é a razão pela qual Paulo declarou: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens, segundo aos Coríntios 5:11. O apóstolo afirmou isso depois de reconhecer que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, que sejam boas, que sejam más, segundo aos Coríntios 5:10. Portanto, ao empregar a expressão, uma vez que conhecemos o temor do Senhor, ele se referia ao julgamento divino das obras, e justamente por isso procurava persuadir, que significa convencer, influenciar, induzir, fazer mudar de ideia e opinião, os homens. Logo, conclui-se que, embora dotado de vontade, o ser humano é passível de persuasão. Eis a razão pela qual Satanás tenta os homens, a mesma razão pela qual Deus, não apenas por meio da pregação do Evangelho, mas também pela ação personalizada do Espírito Santo, procura convencer e atrair os perdidos. Pode-se dizer, portanto, que o Eterno ainda age do mesmo modo que se referiu às nações israelitas. Eu a amei com amor eterno, com amor leal, eu o atraí. Jeremias 31:3. O mesmo Paulo que pelo Espírito Santo nos apresenta um imperativo que nos responsabiliza pelo desenvolvimento da nossa salvação, dizendo: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, Filipenses 2:12, também afirma na sequência que é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele, Filipenses 2:13. Desse modo, conclui-se que Deus procura influenciar a vontade humana sem, porém, subjugá-la. Auxilia o homem à salvação sem, contudo, privá-lo de sua responsabilidade. No capítulo seguinte, trataremos mais acerca dessa interação.